Vai começar? Vai começar? Como é que começou? Olá, eu sou Alan de Jaque E eu sou Jaque de Alan. e a gente está aqui para falar de um tema que não sei se os casais conversam sobre isso. Você sabe o que é, Jaque? Nem deu para ouvir, né, o que falou aqui. Não, ficou bem Não deu, não? baixinho e rápido. Então a gente vai falar sobre o que, Jaque? Me diz aí. Sobre. Jaque, que coisa é essa, Jaque? Como é que a gente vai falar sobre isso, Jaqueline? Me diz aí, você que Eu que está sou a o par quê? do assunto Por todo, acaso você eu que sou é especialista? vai ser especialista hoje Nem um para falar pouco. sobre isso. Você que vai dizer, já que tudo aí, me diz aí. Porque é o seguinte, em relação a sexo, homem não conversa com a esposa sobre sexo, sabia? Homem não conversa, então eu vou ficar quieto, você vai falar tudo, eu vou ficar quietinho aqui. Homem só conversa sobre sexo com os amigos, só na rua. Em casa não conversa, não conversa com a esposa, não se sente bem. A verdade é essa, correto? Deve ser, eu não sei, não sou homem. Mas no geral é assim. O homem não conversa com a esposa. São poucos casais que conversam sobre esse tema. E é algo não, é fundamental do casamento a relação sexual. Porque, na verdade, sexo ainda é um tabu, né? Sim, O sexo ainda, para se falar e conversar sobre ele, dentro do relacionamento, ainda é uma coisa bem difícil para alguns casais. assim como diversos assuntos no casamento, né, são tabus para se conversar. Os casais não costumam conversar, isso causa muitos problemas. A gente fala o tempo todo diálogo, diálogo, diálogo é importante e falar sobre sexo é fundamental. Primeira coisa que eu vou dizer sobre sexo, vou falar aqui só essa parte, depois que você comanda, você fala tudo aí, né? É que o jeito do homem enxergar o sexo é diferente da maneira que a mulher enxerga. Porque o homem é criado desde novo olhando a mulher como objeto. Me desculpem, mulheres, por falar isso, mas é a verdade. A gente, quando é pequeno, o pai da gente mostra: olha que mulher bonita. A gente vê na televisão desfile de mulheres com roupas curtas. Uau, que mulher do corpão. Então a gente começa a perceber que faz parte da vida do homem desejar a mulher. E aí, pronto, isso aí desvirtua o homem a não querer uma mulher só. Né? Infelizmente, o homem tem essa percepção. Eu gosto de dar um exemplo quando a gente vai nas igrejas, eu gosto de dar um exemplo seguinte: de uma linha, né? Tem uma linha aí, já que não tem, não, né? Não tem uma linha, não. Guardada, você não pediu Ô, antes. oh, rapaz, mas se a gente pegar uma linha, uma linha e ficar balançando na vista de um gatinho, o que é que o gatinho vai fazer? O que é? Se ele estiver longe lá, a gente fizer isso assim, até com a caneta, né? Sim, vai atrair, ele vai atrás, Ele vai, é o exatamente. instinto do gato, né? Ele vai querer pegar aquela linha, brincar. Homem, quando vê mulher, é assim. Parece que é um gato quando vê a linha balançando. Passa, ele tem que ter muito controle para não se permitir fazer isso, né? Principalmente o homem que anda em igreja, que tem a sua família, quer preservar a sua família, para ele se desvirtuar disso aí que ele viu a vida toda, dá um certo trabalho. Mas não é fácil, porque, como eu falei, o jeito que o homem é criado é uma maneira bem diferente. E em relação à mulher, Porque, como é na que a mulher verdade, vê isso aí sexo? vem do machismo, né? É o Na nossa machismo, sociedade, infelizmente. Essa falta a de questão machista é assim. Então, forte, essa de coisa de ser pequeno, predominante. de já perguntar, né? Se já está namorando, se já está isso, já está aquilo, então você desde pequeno vai induzindo ali. Apesar de que as mulheres também não estão hoje muito atrás em relação a isso, essa questão de estar aí com vários parceiros. Mas falando assim em relação ao casamento em si, né? O que a gente Sim. deve fazer, cada um tem que saber qual é o seu papel. Se você está casado, sendo homem ou sendo mulher, né? Seja lá qual for a sua necessidade, você tem que saber reagir a essas sensações e Você está falando do homem, né? estou falando dos dois, Dos dois? principalmente do homem, porque se isso parte mais do homem de ser o ser infiel, se ele, né, tem mais propensão a fazer isso, se ele está mais propício,
Ele tem que vigiar mais, ser tudo mais tentador. Se é no caso da mulher, como tem mulheres também que são assim, né? Tem mulheres que traem também os maridos, tem marido que trai mulher. Então, os dois têm que vigiar e podar e cortar esse E para o negócio. homem se controlar nisso aí, ele tem que quebrar um monte de tabu, né? Um monte de coisa que ele vê desde novo, a vida de solteiro, então. Sim. Então ele tem que, no casamento, ele tem que entender que é uma nova vida, ele está num novo ciclo, então ele tem que mudar esses hábitos também. Ele tem que começar a perceber a mulher de maneira diferente. Na verdade, a gente falando assim de sexo dentro do casamento, né? De como tá falando de como é a cabeça do homem, de como ele pensa isso, né? A mulher ela já vem de uma criação. De uma criação bem diferente, né? As reações dela também são diferentes, porque parece que para o homem, né, tá separado, é uma coisa que está separada dele. Então funciona de uma forma diferente da mulher. O sexo e a mente são coisas. O homem com particular do sexo, ele perde o controle, é então, descontrolado. Assim, ele mas perde não é a cabeça. Que seja só essa coisa do descontrole. É porque se ele estiver passando uma fase difícil, se ele estiver estressado, se ele tiver com problema, se ele tiver com problema financeiro, se ele estiver devendo, se amanhã ele tiver algo muito, muito, muito preocupante para fazer, ele não deixa de fazer sexo. Tá certo, mas o homem é assim mesmo. Então, assim, ele só vai estar pensando nisso, né? Ele quer, é como se fosse uma explosão ali, né? Já a mulher quer correr do sexo por tudo, né? Quer correr por qualquer motivo, dor de cabeça, enxaqueca, Mas não sempre, a mulher está sempre correndo. Mas isso não é estar sempre correndo, não é só desculpas para não fazer. Né? Fica parecendo. Não chegar nos finalmente, não é isso, porque muitas vezes a mulher tá, mas o homem ele não percebe que ela pode estar passando por um problema. A questão da rotina da mulher dentro de uma casa é muito mais pesada do que a do homem, né? As preocupações. Então, assim, é isso que eu falo. Para o homem, ele pode estar assim, o mundo está se acabando, mas se ele fizer o sexo para ele, tá bom, tá ótimo, maravilhoso. Mas para a mulher, não. Uma coisinha que seja mínima, se ela estiver ali pensando, se ela estiver estressada, se aconteceu alguma coisa com o filho, ou se o filho não dormiu, ou se não sei o quê, ou se ela perdeu a noite, né? Ou se a mãe está doente. Então, tudo isso vai causar ali um efeito, né? Sabe, você falou uma coisa aí, quando o homem está com problema, ele pode estar com preocupação, ele pode estar com qualquer coisa para resolver, mas ele quer fazer o sexo. Me diga uma coisa, e quando acontece o libido de um dos dois está baixo? Um dos dois não está com vontade de fazer, que isso aí prejudica também, né? Também um quer, o outro não quer de forma nenhuma. E aí, como é que a gente deve... Mas quando assim, por exemplo, se é uma dor de cabeça, é de vez em quando. A mulher sem dor de cabeça, eu vou te contar. A questão, né, que a gente vê muito assim, né, das relações dos como é que fala? Da internet, as enquetes, né, das causas maiores, que o homem das queixas, né? Do homem em relação ao casamento. Menstruação da mulher, né? Um monte de coisa assim que vem a empatar aquele momento. Que parece vamos que são dizer desculpas, assim, né? Que o homem vê isso como desculpa, que já está cansado de ouvir aquilo. Mas, assim, muitas vezes pode ser que não é. Mas se for uma coisa constante, passa semanas e mais semanas, aí também já é uma coisa bem complicada e a gente tem que tentar resolver, tanto a mulher como para o homem. Para o homem, deve ser bem mais difícil. Passar tempo sem sexo. Se ele a menos que ele tenha com algum problema, alguma disfunção, né? Aí com a libido baixa, ele tem que procurar, apesar de que ele fica bem mais constrangido do que a mulher de procurar um profissional. Mas a mulher tem que ter habilidade para conversar com ele, notar essas coisas e auxiliar. Com certeza. Não é? Mandar procurar um médico, porque o homem, para esse lado, ele se sente envergonhado. Né? Para ele é um tabu também conversar sobre isso. Então é importante a mulher ter essa intimidade com o marido, de conversar, de descobrir essa falha para tratar. Assim como o marido com a mulher também. Ele está vendo que a mulher está correndo o tempo todo, que a mulher não está indisposta, que não está numa situação confortável, também deve procurar um tratamento. Algo está acontecendo. Então, tudo que a gente fala, né, é questão do diálogo, da comunicação entre o casal. Isso também é fundamental nessa parte, porque senão não vai estar de acordo, não vai se
né, se conectar, né, ficar no momento bom para os dois. Então, se também ela percebe ou ele percebe, tem que chegar a um denominador comum, o que está acontecendo, vamos solucionar esse problema, a gente não pode procurar uma terapia, um médico especialista, alguém que possa estar ajudando também nessas questões. Lembrando que sexo é uma opção do casamento, né, para tornar o casamento bom, perfeito, agradável. O sexo é uma das opções do casamento. Existem mil e uma opções. Existem os filhos, existe o diálogo entre os dois, mas o sexo também faz parte do casamento. E tem que acontecer de maneira agradável para os dois, para tornar o casamento mais feliz ainda, mais divertido ainda, mais próximo, não é? Isso é fundamental. A gente sabe que no decorrer do tempo muitas coisas vão acontecendo, né? Pode acontecer ali no órgão, tanto masculino quanto feminino, que pode não ser uma relação muito boa. E aí, se for desfavorável, tem que estar alerta e tem que buscar. Uhum. Há uma coisa também que é um tabu entre religiões, diversas religiões pensam de maneira diferente, é o seguinte, no sexo pode tudo? E que pergunta, pelo amor de Deus, hein? Pode tudo, olha só que coisa, porque algumas religiões dizem que o sexo pode funcionar para procriação, somente, mais nada, não pode ser diversão. Então, outros já usam o sexo de maneira exacerbada, descontrolada. Então, tem que ter um controle. O fundamental é o seguinte, é o diálogo entre o casal. O que um gosta, o que o outro não gosta, isso tem que ser dialogado e, pela religião, não pode ser nada que envergonhe ninguém, né? Você não pode escandalizar ninguém, nem se escandalizar, nem cometer nada que lhe envergonhe. Aí tá fora de cogitação isso aí. Mas o sexo no casal, quando é conversado, quando é dialogado e que faz bem aos dois, a gente tem que aproveitar ao máximo. Fundamental no casamento, né? O sexo, ele é, de alguma forma ali, tem que existir. Hoje... Poxa, e outra coisa, existe questão, você acha que existe questão de ritmo? Um está no ritmo, outro está no outro, você acha que existe isso? Às vezes é acelerado demais, quer muito, o outro não quer. Sim. Deve existir sim, muito. As pessoas são diferentes, não são iguais. Ainda mais quando a gente fala, às vezes, né, da questão do sexo masculino e feminino, há uma diferença grande em relação a isso. Mas acontece também a caso da mulher ser mais acelerada que o homem, ela querer mais sexo do que o homem, então o homem ser mais quietinho, né? Será que só o diálogo resolve, já que isso aí? Só conversando, olha, segura aí, dá um tempo. Você acha o quê? Eu não sei, ele me bota em cada situação. O diálogo é fundamental, né? Mas é como a gente falou aqui, a questão de libido baixo. O ritmo baixo, a pessoa pode até ser a natureza dele, ele tem um ritmo, ou o homem ou a mulher, um ritmo menos acelerado que o outro, tem menos vontade do que o outro. Aí vem o diálogo novamente, talvez precise de um tratamento, precisa de um apoiozinho para acelerar um, diminuir o outro, não sei, mas o importante é conversar e estar satisfeito com o outro, não virar um clima de disputa nem de desconfiança. Isso pode acabar o casamento. Um pensar, não quer fazer sexo porque está com pensamento em outras coisas, porque não gosta de mim. Isso aí atrapalha tudo, vão se formar mentiras, inverdades na mente sobre o parceiro, sendo que não pode existir. Eu ia falar sobre isso agora, né? Porque se há, assim, uma rejeição, ele vai se sentir, não que haja uma rejeição, mas se você não quer, não está disposto naquele dia, e o outro acaba achando que está sendo rejeitado por algum motivo, e isso gera outras consequências dentro do casamento, principalmente a mulher, quando ela é insegura, né? Ou o homem também, tanto faz para um e para outro. A gente fala assim, mulher, eu no caso estou falando da minha parte, as mulheres geralmente elas são mais sensíveis e se num caso desse elas acharem, né, que não está sendo procurado, que o marido não procura, a gente a questão, né, de ciúme, e começa a pensar um monte de coisas ali fora, o que está acontecendo, ele deve ser outra mulher, por isso que ele não me quer, por isso que não faz, essas coisas todas. E, por outro lado, o marido também pode achar, né, se também não for, né, satisfeito nessa área, pode também estar pensando outras coisas, ou se achando no direito, como alguns dizem, de buscar outras coisas fora, o que não é correto.
Eu estava lendo a matéria, a gente até falou sobre isso ontem, em relação ao casamento, que o homem ele queria fazer mais sexo do que a esposa, e aconteceu um caso de, durante a noite, estar dormindo, o marido forçou a barra. E aí, isso ficou característico como estupro no casamento. É possível isso? Num casamento aconteceu um estupro. Se o marido pega a mulher à força, dito que as coisas estão evoluídas hoje, porque antigamente não. A mulher tinha que aceitar de qualquer jeito, ela podia apanhar, tinha que ficar quieta, mas hoje nós sabemos que o mundo funciona de maneira diferente. Todo mundo tem os seus direitos, né? Então o marido não pode, de forma nenhuma, forçar a mulher a ter sexo com ela, nem a mulher forçar o marido também, né? Não pode acontecer isso, tem que ter o respeito entre os dois. Somente quem é cristão, quem crê em Jesus Cristo, quem lê a Bíblia, sabe que é fundamental respeitar a esposa e o marido. Violência jamais, nem forçar a barra, forçar a pessoa a fazer o que não quer, também não pode. Isso pode realmente gerar uma queixa na delegacia, uma coisa que era impossível de acontecer antigamente, mas graças a Deus, né? Felizmente as pessoas estão evoluindo, estão ganhando maturidade e estão encaminhando para que o respeito entre os dois aconteça em todas as áreas. Você concorda? Sim, sim, tem que haver o respeito sempre. Essa questão, né? Se não tiver disposto, se não tiver à vontade, não deve ter, e o homem tem que se controlar. Eu sei que a gente, né, tá em um mundo, em um país que tem muita violência, né, muito abuso sexual, e ainda a violência é muito grande também entre os casais, né, os maridos, e se acham no direito, né, a gente vê muito isso, né, do marido que espancou a mulher, de que quis, estupros, e são tantas coisas que há que a gente fica assim aterrorizada. Mas tem que haver o respeito em primeiro lugar, né, o amor, o diálogo, para que tudo vá bem. Fica até uma dica aqui, um conselho para os casais em relação às filhas, esposas, também mulheres, a maneira de se vestir, porque a maneira como a mulher se veste, como eu falei que a mente do homem é diferente, o homem ele vê a mulher como objeto. A maneira que a mulher se veste induz o homem a pensar que a mulher está querendo sexo, sendo que ela não quer, ela só está se vestindo com uma roupa mais curta devido ao calor, porque ela se acha bonita, mas para o homem, quando ele vê a mulher com a roupa mais decotada, ele acha que a mulher está em busca de sexo. E isso causa um transtorno grande. Não é à toa que as mulheres, quando saem com roupa mais curta, os homens tomam boca da rua. É porque na mente dele ela está atrás de sexo. O que não é verdade. Infelizmente, os homens não são educados de maneira correta. Não são educados de maneira correta. Então, eduquem suas filhas, esposas, E os seus muito filhos cuidado. também. E os filhos, converse com os filhos Educar os também, filhos deixar de também. machismo, tem que mostrar para ele que mulher não é objeto, tem que ser respeitada, toda e qualquer mulher. E esposas, a maneira de se vestir também. Eu sei que ninguém deveria tomar boca, mas do jeito que é o mundo hoje sempre foi machista, você pode causar problemas por causa disso, né? Mas cada um tem o direito de se vestir como quiser. Sim, tem direito de se vestir, mas para evitar confusão, é melhor se poupar um pouco, né? Mas aí as pessoas também têm que se controlar. É claro, o homem tem que aprender a se controlar. Tem que se controlar. Por isso está tendo tantas queixas sobre estupro, sobre pessoas que estão invadindo a privacidade de outras, e para colocar isso tentar colocar isso nos eixos, né? Que foi um erro que foi levado por muitos anos, agora que as coisas estão indo para a lei realmente, é que está podendo até educar o homem de maneira diferente. Mas ainda vai demorar um pouco ainda, viu? Esse já vem de anos, não é ser da noite para o dia que isso vai acontecer, esse respeito vai Mas acontecer. dentro do casamento, se está acontecendo alguma coisa, se você assim não está satisfeito, vocês têm que dialogar, têm que conversar sobre o assunto, não pode ficar com aquilo guardado, né? Porque vai ter a busca ali do parceiro, né? Ou da mulher ou do marido, vai ter essa busca, porque os dois estão ali no mesmo ambiente. Uhum. Né, estão na cama, porque se já dormem separados, assim, não é o caso aqui, né, que a gente não vai falar sobre isso, mas se está no mesmo ambiente, no mesmo espaço, na mesma cama, então vai haver esse contato, e tendo esse contato, há toda uma energia para tal, e aí
Eu me lembrei aqui de um texto bíblico, lá do início da Bíblia, que é Abraão e Sara. Abraão, quando foi pai, que não tinha filhos, quando Deus permitiu, quando Deus abençoou que ele teve um filho, ele tinha 100 anos. Essa é a história da Bíblia, está lá no Gênesis. Abraão tinha 100 anos. Ou seja, será que Abraão não fez sexo, só foi fazer sexo com 100 anos? Não, ele tentou diversas vezes, tanto que descobriu que a mulher era estéril, né? Não tinha condições de ter filhos. Então, porque eles não tinham filhos, não procriavam, virou pecado esses anos de sexo dele? Então, é coisa para se pensar que tem religiões que dizem que o sexo só pode ser feito para procriação. Então, eu acho que isso aí não vai de acordo com a Bíblia, não, né? Não tem, eu acho que não tem nada a ver, pelo menos da maneira que os batistas pensam. Meus queridos, outra coisa que eu vou falar aqui em relação a sexo é a questão da fidelidade entre homem e mulher. Sexo, tá casado, meu irmão? Rapaz, se segure com sua esposa. Cuide da sua esposa, torne ela mais bonita, ajude ela a ir para uma academia, a fazer um regime, compre perfume para sua esposa, torne ela aquela princesa que sempre foi, que você se apaixonou e casou por... Não tem que fazer isso, não? Não, porque tu tá dando um perfil aí. É o meu perfil? Não, eu tô falando que todo mundo Porque gosta tem da mulher. gente mais cheinhas, mais gordinhas. Eu tô falando para ajudar a esposa. Se for, você gosta, mas tem homem que gosta de mulher mais cheinha. Tem homem que gosta de mulher mais magrinha. Se ele quer mais magrinha, então ajude para academia. Se quer mais gordinha, compra comida. Vai do gosto de cada um, mas torne a mulher a pessoa que lhe agrada. É isso que eu quero dizer. Né? Torne ela a mulher que lhe agrada, para que você viva bem com ela, que você não precise buscar fora, né, o que você vê na televisão, o que os outros dizem, e que, na verdade, não existe. Só existe problema para o casamento. O seu grande amor, o seu grande auge está do seu lado, que é a sua esposa. Trate ela bem. Seja fiel à sua esposa. As mulheres devem fazer o mesmo, né? Deve tratar bem o seu marido, né? Tem que também, eles que são mais relapsos a estarem, né, buscando a melhora para a saúde, porque o homem demora muito, né, de estar investigando isso. A gente tem que estar incentivando, né, a fazer essas consultas periódicas. Também, né, fazer ali uma academia, uma atividade física, porque já é comprovado que faz bem à saúde, não só na questão estética, mas para a saúde também. Uhum. Né? Incentivar em muitas outras coisas também que ele goste, porque é o seu marido, é o seu parceiro, é quem está ali com você todos os dias, e você tem que fazer o melhor, né, para que ele também esteja bem. É necessário. Cuidar, né? Sempre o cuidado. É um cuidando do outro, que na verdade é assim. É um zelando pelo outro, é um cuidando do outro, para que os dois sejam felizes. 2 versículos bíblicos que a gente vai deixar aqui. Você pode ler esse? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Que coisa bonita, tá vendo a fidelidade aí? Os dois sendo um só, os dois lutando pelos mesmos objetivos, que maravilha, um cuidando do outro para estarem sempre felizes um com o outro, que coisa boa, né? Um abraço ao nosso querido pastor Ismane de Tapetinga, excelente livro, viu, pastor? Excelente livro, li, muito bom mesmo. Outro versículo aqui que eu vou deixar, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Está vendo aí? No sexo pode tudo. A gente está conversando sobre isso, olha o que a Bíblia diz a respeito. Para a gente cuidar um dos outros. Você tem uma definição para sexo, Jaque? Existe uma definição para sexo? Deve existir. Então, isso aqui. Amor é um livro, sexo é esporte. Você acha que é? Escolha. Amor é sorte. Isso é Rita ali fazendo a definição nessa música, falando o que é sexo, o que é amor. Mas sexo um muito interligado com o outro, né? Amor e sexo. Amor e sexo. O bom é quando estão os dois juntos, né? A pessoa que você ama, quando você faz do sexo uma arma muito importante no seu casamento. Cuidar, zelar do seu parceiro para que tudo vá bem. Todas as áreas do casamento são importantes. Você tem que zelar de todas elas. E o sexo também. Observe seu parceiro, observe sua parceira,
veja bem se está correndo tudo bem, se vocês estão felizes nessa área. Se não, busque um médico, um tratamento, uma terapia, conversem, mas melhorem, porque é fundamental que o sexo E tem vá que fazer mais bem sexo no também, né? casamento. Porque o sexo é bom para um bocado de coisa também. Limpa a pele, deixa a pessoa feliz, completa o casamento, com certeza, com certeza. Já que você quer falar mais alguma coisa? Eu lembrei do pastor Cláudio Duarte, Sim. que ele fala muito que o homem precisa de duas coisas. Duas coisas, quais são? Tá de barriga cheia e saco vazio. Ele é muito engraçado O Duarte é uma figura mesmo. nas apresentações, né, nas discussões dele, ele falou isso, me chamou a atenção, é muito engraçado. Mas, assim, a gente tem que ter muita paciência e muita sabedoria, né, para lidar com todas as coisas do nosso casamento, porque são renúncias, né, é um aprendizado a cada dia, e a gente vai, né, esperando e se fortalecendo em Deus e pedindo a Ele que nos ajude e nos oriente. Ok. Vai procurar um livro aqui, Decisões Inteligentes, né? Ah, tá lá na estante, que eu tô terminando de ler. Decisões Inteligentes? É. Ah, do pastor Ismael. Ok, gente. Já passamos aqui de 26 minutos, eu queria fazer em 10 minutos essa live. Já tá A gente nunca consegue a gente fazer nunca rápido, consegue. 15 minutos, mas não porque Mas os temas são bem complexos também, é difícil falar. Mas a gente quebrou um tabu falar sobre sexo. E os maridos, assim, cheguem com jeitinho, né? Com amor, com delicadeza. A mulher gosta disso. Esposa, né? Também cheia de delicadeza. Mas tem de tudo quanto é gosto, na verdade. A gente não pode nem determinar o que é. Porque também tem aquelas selvagens. Nesse mundo tem de tudo. Então, para encerrar, vou dizer, um dia já que me apareceu com a fantasia aqui, que só foi para eu dar risada. Olha, rapaz, eu peço a ela que não faça mais isso nunca, gente. É coisa que não serviu, quem só faz rir. Olha, Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, muito diálogo, casamento é muito bom, é para ser bem vivido em todas as áreas, não é? Eu sou Alan de Jaque. E eu sou Jaque de Alan, Deus abençoe vocês. E vem encerrar com um beijo. De sexo? E também. Gente, beijo de novela. Deus abençoe vocês. Uhul.